O Lindo Quarto Está Vazio é o segundo livro da trilogia do Edmund White, que começa com um jovem americano, que tem vídeo aqui inclusive, e trata sobre as 3 fases da vida de um personagem gay. O primeiro livro é sobre a infância dele, esse aqui é sobre a adolescência e o começo da vida adulta, e o terceiro é mais assim, um adulto estabelecido, idoso, etc. Não sei, não li. Mas tratando aqui sobre esse livro. Foi publicado em 1988 e de início eu preciso fazer uma observação sobre essa edição em específico. Tem uns erros aqui que já faz algum tempinho que eu li, alguns meses, mas eu encontrei as minhas anotações, então eu tô revivendo o livro aqui para poder opinar sobre ele. E eu me lembro claramente que tinha uns errinhos aqui muito tensos em questão de gramática mesmo, do tipo, no lugar de mas, ter mais com i. Então, foi algo assim meio, sei lá, porque essa editora aqui não existe mais, a Mandarim, só que eu acho que poderia ter havido uma revisão Poderia ter havido uma revisão, porque se acontece um erro assim gritante como esse, é porque não houve uma revisão, ou então, no mínimo, a pessoa assinou uma revisão e não revisou de verdade. Mas, prosseguindo para o livro em si. Durante todo Um Jovem Americano, o primeiro livro, o personagem se encontra um tanto quanto estagnado, por não se aceitar, por viver numa situação opressora. A história começa nos anos 40 ou 50, se me vem bem a memória, e por isso ele é meio calado, esquisito, bizarro até mesmo. Ele é uma pessoa muito apática. E isso se torna muito visível até a primeira metade desse livro, que é mais ou menos quando a história conta quando ele entra na faculdade e ele termina tendo que se soltar um pouco mais. E no final termina se tornando uma pessoa ainda mais sórdida do que ele era antes. Só que se antes ele era sórdido por uma forma de ódio contra si mesmo, nesse livro ele é sórdido pura e simplesmente por ser a personalidade dele. E no primeiro eu lembro que eu tinha um pouco de ranço dele. E nesse não, nesse é algo que você começa a compreender as motivações do personagem e entender onde ele quer chegar, como ele chegou ali, baseado em todas as vivências dele, que já deu para acompanhar desde o primeiro livro. Nesse livro ele passa por terapia para não ser gay, ele vê amigos sendo presos porque narra uma época em que a homossexualidade era crime nos Estados Unidos. E também, além da questão política, que também é muito importante, porque ele fala de, se eu não me engano, de Stonewall. Eu vou dar uma olhada aqui. Sim, ele fala aqui de Stonewall, então eu não sei se o autor realmente... Meu relógio está despertando, mas enfim. Eu não sei se o autor realmente esteve presente na situação, mas é um livro que você lê e você realmente consegue perceber uns aspectos que, por mais romantizados, enfim, que tenham sido, ainda assim tem um cabimento para ser verdade. É um livro que eu leio e assim, pessoalmente eu consigo enxergar um pouco onde ele enfiou uma romantização e as coisas que poderiam ter inspirado ele a escrever isso. Eu jamais vou saber até que parte isso aqui é verdade e a partir de quando não é. Mas todo o mistério em volta desse livro, a ausência de informação que tem e essas coisas me fazem crer que realmente é uma confissão anônima dele, porque ele não faz questão de nomear o personagem título. E isso meio que tem uma razão, né? Mas além da questão política que ele vai tratar aqui, ele também
entra em questões muito sentimentais. Ele mostra que a primeira amizade dele LGBT, a primeira pessoa que soube quem ele era realmente, como os gays na época se tratavam, o primeiro amor. Nesse livro tem o primeiro amor dele, ele fala sobre a questão do boom das doenças e sobre como, basicamente, como era viver naquela época, como era amar naquela época, como era existir naquela época. Então é um retrato muito interessante para você que não necessariamente seja LGBT, mas que queira entender um pouco desse contexto social em que essas pessoas, que eu também, estou inserido. E se você é uma pessoa LGBT, é um livro relevante sim, para não esquecer de tudo que aconteceu e de tudo que pode se repetir. Lembrar dos que vieram antes. Porque mesmo que essa história não seja necessariamente a vida dele, é a vida de diversos outros. Aconteceu com diversos outros. E inclusive talvez esse personagem sem título seja uma forma de ele ter condensado diversos outros jovens que nem ele em um só. E poder então deixar claro com essa metáfora sobre o quão ignorados e sem nome eram essas pessoas. Em resumo, é um livro muito interessante, sórdido, um pouco denso, metódico. Edmund White tem uma escrita muito metódica, mas também muito bonita e atraente. E é uma leitura que, para mim, é essencial, mas é uma leitura que eu não recomendaria para você ler assim no ônibus. É um livro que eu acho que é gostoso ter uma leitura com mais atenção, ter um lápis do lado para você fazer um grifo, poder pesquisar alguma coisa depois, porque ele é recheado de contextos históricos e informações relevantes. Então, é uma recomendação boa, foi uma surpresa positiva, porque apesar de o primeiro livro ser bom, eu tinha 16 ou 17 anos quando eu li, e agora com 20 eu li a segunda parte e eu consigo enxergar que existe uma evolução, que realmente tem todo um contexto. Eu não vou esperar até tal idade para poder ler a terceira parte, mas eu pretendo com certeza, e eu preciso dizer que pode-se dizer que é uma história favorita por causa da identificação, por causa da questão da catarse lendo isso. Então, não adianta falar muito sobre. Eu acho que os fatos estão aí e que é uma leitura que vale a pena, como eu já falei 500 vezes. Então, se você se interessar, por favor, vá atrás. Eu realmente preciso conhecer mais pessoas que leiam Edmund White, porque eu só conheço a mim mesmo e é muito chato porque é um autor muito interessante que vale muito a pena ser debatido. Então, se você já leu ou se você pretende ler, deixa aí algum comentário e vai atrás. Tem esses livros baratinhos na estante virtual e dá uma lida, vale a pena. E é isso, falou, e eu espero não passar mais tanto tempo longe desse canal. Tchau.